perdida nas dobras do senso comum. Após 20 meses de pandemia, genocídio e miséria, é assustador perceber que as maiores vítimas da marginalização continuam não esboçando reações significativas. Neste período, falamos, informamos, agitamos, gritamos, às vezes até imploramos as pessoas a lutarem, mas o silêncio e a falta de adesão foram as respostas mais comuns aos nossos apelos. Respaldados nas teorias que fundamentam nossas análises, culpamos a falta de consciência do povo, a mídia, as igrejas, o desemprego, as políticas gerenciais dos empresários e as posturas de inúmeras organizações sociais pelos fracassos dos nossos esforços. Certos do diagnóstico, dirigentes e militantes dispensam uma avaliação profunda das formas com as quais lidam com a visão de mundo das pessoas comuns, e rejeitam as perguntas que insinuam a possibilidade de haver erros graves de nossa parte. Insensíveis a estas reações, acreditamos que já passou da hora de despirmos das certezas com as quais ocultamos as razões mais incomodas dos nossos fracassos e de colocarmos-nos perguntas que, há tempos, aguardam uma resposta. É possível construir uma sintonia com as pessoas comuns sem partilhar as agruras do seu cotidiano, e sem incorporar as formas de resistência com as quais respondem aos seus sofrimentos? Há quanto tempo os simples deixaram de ser protagonistas do esforço de fazer com que a ação nasça de baixo para cima, para serem destinatários do que elaboramos em grupos restritos? Quando e com base em que vivências nos tornaram representantes legítimos de suas demandas? Podemos achar que estas perguntas não passam de uma provocação barata, reagir a elas com indignação e indiferença, apontar o futuro como lugar de grandes realizações, mas os fracassos provam que há um abismo entre o mundo dos expoliados e o dos movimentos que dizem representá-los. A análise que aqui se inicia levanta as dificuldades e algumas possibilidades de construir uma ponte entre estes mundos. Longe de esgotar o assunto, as nossas reflexões e provocações são um convite a fazer com que você participe deste debate com a experiência e as ponderações que o envolvimento na luta colocou na sua bagagem de organizador e militante. Onde nasce a visão de mundo que chamamos de senso comum. Nas inúmeras vezes em que ouvi educadores populares, dirigentes e militantes desqualificar como alienada a leitura que o povo faz da realidade, tive a impressão de que se referiam a um conjunto de ideias cuja superação dependia, fundamentalmente, da capacidade de contrapor, com criatividade e persistência, outras ideias tidas como esclarecidas, classistas e de luta. Ainda que se trate de uma empreitada difícil e demorada, parece possível dar conta dela através de vídeos, cartazes, cartilhas, boletins, charges, adesivos, textos em linguagem simples e direta, cursos e camisetas com frases de personalidades que se destacaram na ação junto aos movimentos sociais do seu tempo. Uma cruzada que demanda assessores capazes de produzir novas ideias, dirigentes que discursam com frases acessíveis, redes sociais para disseminar os conteúdos, carros de som, pessoas com dedicação exclusiva às tarefas da agitação e recursos financeiros para bancar tudo isso. Em breves palavras, trata-se de fazer melhor o que já estamos fazendo para substituir uma visão de mundo alienada por outra que espelhe os reais interesses do povo, levando-o a aderir às nossas posições. O problema desta compreensão não está só no fato de que buscamos ampliar o que não está dando certo, mas que esta postura prova que desconhecemos porque a forma de pensar o mundo, proporcionada pelo senso comum, tem raízes tão sólidas e profundas. Ao dizer isso, não estamos duvidando da importância da comunicação e da formação na organização da luta popular e sindical. Queremos apenas mostrar que estamos diante da ingenuidade de quem julga poder convencer os simples com base em discursos contundentes, em raciocínios lógicos, em frases de efeito, mas sem uma conexão de sentido com as vivências diárias. O que a nossa esquerda costuma esquecer, ou não sabe, é que a base do senso comum não é constituída de ideias, e sim de relações e de práticas com as quais o povo responde às necessidades concretas, dá sentido aos acontecimentos e desenvolve seus saberes. Ou seja, a visão de mundo do simples não deita raízes na areia movediça das palavras e dos conceitos, mas na solidez do vivido. Por isso, nenhuma ideia, conceito ou demonstração teórica por si só, é capaz de superar o que nasceu e se alimenta da vida cotidiana. É o vivido que orienta as respostas dos indivíduos aos desafios que a realidade coloca, que fornece os meios para pensar e construir o futuro, que aprimora e aprofunda percepções e convicções, que nutre as crenças,
tendo como critérios de verdade a tradição, os laços afetivos, a experimentação empírica, a confiança nas expressões da maioria e na experiência de quem sabe das coisas. Por isso, os critérios para pensar o cotidiano, o sentido dos acontecimentos e os valores que orientam as ações das pessoas não são derrotados pelo convencimento verbal. Focar as atenções na origem do senso comum ajuda a entender por que em nenhum momento Antônio Gramsci usa o termo alienação, e nem se refere ao povo simples como alienado. Para ele, à medida que todos agem e pensam o seu cotidiano no interior de uma concepção de mundo alicerçada no vivido e seguem conscientemente uma linha de conduta, gostemos ou não, nos colocam na obrigação de conhecer profundamente este cotidiano. Longe de ser um acessório, esta é a condição sem a qual é impossível entender a maneira de pensar e agir do povo, e, menos ainda, de instaurar um diálogo prático-teórico que supere suas compreensões atuais. Para quem deseja organizar vontades dispersas numa causa comum, pouco importa quais são os elementos que tipificam a alienação. Ao chamar o povo de alienado, dizemos apenas que o modo capitalista de produção teve êxito na sua tarefa de, por exemplo, criar operários com cabeça de patrão, ou de convencer os pobres de que sua penúria é fruto de uma sina cruel, de um demônio sem escrúpulos ou da incapacidade de aproveitar as oportunidades. Ainda que, pontualmente, venhamos a ter algum resultado agindo de fora dos ambientes onde as pessoas se movimentam, trata-se quase sempre de algo superficial, imediato, que se desfaz rapidamente com o simples passar do tempo. Somente quando estamos no cotidiano do povo é que podemos construir as mudanças à realidade existente e, a partir delas, abrir brechas no senso comum. Partilhar vários momentos da vida onde as pessoas agem com naturalidade permite ver e compreender o papel e o peso dos elementos que não dependem da vontade das pessoas, dos fatores individuais e subjetivos com os quais enfrentam as adversidades, das vivências e sentidos que moldam a vida pessoal e coletiva e de como isso se transforma numa visão de mundo que, ao funcionar como uma espécie de argamassa que cimenta o senso comum, levanta barreiras intransponíveis ao que não faz parte do vivido. O movimento incessante e dinâmico que leva à formação do senso comum pode ser comparado a um entroncamento de estradas pelas quais transitam freneticamente veículos de todos os tipos e tamanhos. Por uma destas estradas, trafegam os elementos que traduzem a rotina da sobrevivência diária, as restrições que impõem as escolhas de cada um, as possibilidades que oferecem, os espaços e as pessoas que permitem conhecer, os saberes que possibilitam e as respostas peculiares do indivíduo aos desafios que apresentam. Por outro caminho, transitam os sonhos de ascensão social que projetam para o futuro a vida que as pessoas bem-sucedidas têm no presente. Em volta deles se constroem projetos pessoais que, quase sempre, se encaixam nas possibilidades oferecidas pelos grupos de poder e que definem tanto as competências que são consideradas essenciais, como as atitudes que devem ser evitadas. Trata-se de um processo de subordinação e conformação ativa no qual as pessoas assumem ideias e valores que contrastam com suas convicções, desenvolvem novas crenças, engolem sapos cada vez mais gordos e são coagidas por uma roda viva de demandas que marginalizam quem não se molda ao que é por elas exigido. Não faltam também estradas pelas quais trafegam os pesadelos de um cotidiano, onde as incertezas e as ameaças à vida condenam a um medo que paralisa e impede de viver, onde circulam as crenças assimiladas do ambiente circunstante a fim de proporcionar uma sensação de segurança, a apropriação individual das normas, dos valores, dos modos de pensar e de sentir das pessoas com as quais o indivíduo se relaciona. Em todas as estradas, encontramos uma mescla desordenada e bizarra de resistência, de fatalismo, de indignação, de esperança resignada e de apelos para que alguém fora da história altere o curso dos acontecimentos nos quais o sujeito não vê saídas. 2 Mas, ao contrário do que muitos imaginam, ao passar pelo cruzamento, nenhum dos elementos que citamos respeita uma ordem de prioridades, como ocorre numa rotatória comum. A depender da situação em que as pessoas se encontram, é fácil nos depararmos com elementos que travam o fluxo e impõem durante certo período uma interpretação da realidade que não deixa espaço a nenhum tipo de questionamento. Guardadas as devidas proporções, quem já viu as imagens do trânsito nas principais cidades da Índia tem uma ideia do que acabamos de esboçar com as nossas observações. Veículos, pessoas e animais se mesclam desordenadamente o tempo todo, sem preferenciais, sem faróis, sem faixas exclusivas, com o seu passo e o ritmo que lhe é peculiar.
Trata-se de uma realidade que se apresenta como absurda aos olhos de quem não está familiarizado com ela, e que irrita os de fora pela demora em percorrer distâncias relativamente curtas. Criticar esse tráfego caótico e imprevisível a partir do que ocorre em outros países é um movimento típico de quem, para resolver um incômodo, sugere o que considera lógico e civilizado, segundo a sua visão de mundo, claro. Mas o problema é de quem vem de fora, não de quem, nascido e criado na Índia, acha natural que as coisas sejam e continuem assim. Fazer diferente ou pensar diferente não são hipóteses descartadas pelo senso comum. Mas, para aceitar o novo, é necessário que ele se afirme no âmbito do vivido, o único lugar onde é possível colocar em dúvida as crenças que sustentavam o que, por ser habitual, já está consolidado na vida das pessoas. E isso não ocorre por acaso. Enquanto seres humanos, construímos nossas crenças e os hábitos nos quais se materializam a partir das necessidades da sobrevivência, por razões pessoais, emocionais, psicológicas, influenciados pela família, pelos amigos e colegas, pela religião, pela cultura, pelas relações socioeconômicas nas quais estamos inseridos, por medo de errar, mas também por vermos nestes elementos o caminho que permite alcançar a felicidade que almejamos. Conforme explica o psicólogo e historiador da ciência Michael Shermer, produzir uma crença é algo que os seres humanos fazem naturalmente, à medida que o cérebro procura, e encontra, padrões comuns, nos dados que são captados pelos sentidos e imprime a eles um determinado significado. 3 A partir desses padrões, a mente cria lógicas que explicam por que as coisas acontecem ou deixam de acontecer, faz com que a crença assuma um papel de proteção para os momentos de angústia ou de confirmação de estarmos caminhando na direção certa. Ainda segundo este pesquisador, quanto mais forte a motivação que reafirma os elementos nos quais acreditamos, mais o indivíduo encontra sentido nas coincidências da vida às quais atribui significados e padrões. A sensação de bem-estar criada neste processo faz com que busquemos sistematicamente o que produz e amplia esse tipo de satisfação. Em sentido oposto, tudo que se opõe às nossas convicções traz de volta a angústia e a incerteza que as crenças haviam sufocado. Quanto maior o sofrimento gerado pela dúvida, mais o ser humano tende a demonizá-la e a eliminá-la do campo das suas reflexões. Por isso as crenças são capazes de resistir às investidas do ensino escolar, da ciência, do raciocínio lógico que prova o erro por A mais B de tudo que não tem origem no vivido. Para mudar uma crença é necessária a vivência de fatos e relações perante os quais os pilares que a sustentam são incapazes de oferecer respostas satisfatórias e forçam uma mudança na visão de mundo que projetava. No próximo capítulo, vamos mostrar como as políticas neoliberais usaram o cotidiano das relações econômicas para moldar crenças que conquistaram corações e mentes de milhões de pessoas.